Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Saúde e Nutrição. Eu me chamo Bárbara Costa, sou nutricionista e idealizadora desse projeto. E hoje o tema é os primeiros 1000 dias de vida. Então estou aqui com duas nutricionistas super queridas, que é a Hilda Henriques, que é nutricionista funcional, e a Bruna Ferreira, que é nutricionista materno-infantil. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Obrigada, queria te agradecer pelo convite. Vai ser um prazer falar aqui de um tema que eu amo muito, né? E trabalho demais na prática clínica. O prazer é meu. Eu agradeço demais também, Bárbara, a possibilidade de estar aqui, né, compartilhando conhecimento aí com o pessoal. Eu que agradeço, meninas. Muito bom ter vocês aqui. Então, bora pro nosso bate-papo, né? Vamos lá. Hilda, conta pra gente, qual que é a importância da nutrição adequada para a mãe e para o bebê nesses primeiros 1000 dias de vida? A gente sabe que os primeiros 1000 dias é de crescimento muito rápido, né? Do bebê. E agora já é falado nos 1100 dias, né? Desde a pré-concepção, da fase gestacional, a fase gestacional e até os 2 anos da criança, né? E a nutrição tem um impacto muito grande, né? As carências nutricionais sobre a vida desse bebê, o desenvolvimento, o crescimento e até mesmo, né, o aprendizado. Então é muito necessário que a gente tenha, né, uma demanda nutricional, que a mulher se prepare desde a concepção, né? Eu falo sempre com os pacientes no consultório, a gente se prepara, né, para uma prova, para comprar um apartamento, para gerar um filho, não é diferente, né? Então a gente precisa se alinhar, né, cuidar muito dessa parte saudável, né, como geral do nosso bem-estar, né, desde a boa alimentação, né, estar mais ativa, a prática de exercícios físicos, alinhar toda a parte, né, médica também. Então essa preconcepção é importantíssima para se preparar, né, para essa fase gestacional. E durante essa fase gestacional e até os 2 anos, né, do bebê, a gente sabe que essa parte, né, neural, a plasticidade neural do bebê é muito maior do que em nós adultos, né? Então a gente tem que aproveitar toda essa fase para pensar também, né, na cognição, né, na inteligência, na saúde do bebê e bem-estar ao longo da vida. Perfeito. E falando especificamente nos exames, eu percebo que muitas pessoas, né, entram na gestação com deficiências nutricionais. Quais exames você acha que a gente deve acompanhar? Qual a importância, né, de acompanhar esses exames? Olha, nessa fase, né, quando a mulher se prepara, né, para gestar, a gente tem que fazer um check-up muito grande aí de exames. É claro que isso é de forma individualizada, né? E aí a gente tem que ver toda, né, essa parte ginecológica com obstetra e também, né, dentro dessa parte nutricional. Mas a gente não consegue corrigir as carências nutricionais, as deficiências que às vezes vêm ao longo de uma vida toda, né, da Sim. mulher. Então a gente precisa de tempo para isso, né? E aí a gente entra ali com aquela parte, primeiro, cuidar, né, da base, né? Que é a questão intestinal da mulher, né? A saúde como um todo. Tentar alinhar, ajeitar a casa, né? Da mulher ali em si. E ver a demanda individualizada de nutrientes dela como um todo, alimentar. Mas os exames bioquímicos são primordiais. Hoje em dia a gente vê no consultório que as mulheres estão, né, tentando se cuidar cada vez mais, né, priorizando, né, essa fase linda da mulher que é a gestação, então estão se cuidando, né, com antecedência, mas a gente não consegue alinhar tudo com uma vitamina e outra, né, como a gente, né, fala e como as pessoas acham, é só um suplemento, né? Então a gente tem que se basear em toda a alimentação adequada, individualizada, com a distribuição de macro, micronutrientes, de acordo com essa demanda individualizada ali, né, para cuidar da saúde dessa mulher. E em paralelo a essas estratégias, a gente vem solicitando os exames bioquímicos, né? Hoje em dia, né, tá cada vez mais comum, né, as patologias na mulher. Então, se trata, né, de uma mulher com SOP, com síndrome do ovário policístico, ou, né, alguma resistência insulínica que já vem se acarretando, a gente tem que cuidar, né, da glicose, avaliar, né, profundamente isso, porque toda gestante já tem, né, resistência à ação da insulina. Sim. Então a chance de ficar diabética na gestação é muito maior. Então a gente tem que ir acompanhando, avaliando essa questão, né? E também a questão nutricional de vitaminas como um todo. Hoje em dia as pessoas têm a vida muito corrida, né? Se alimentam muitas vezes de forma inadequada, e aí a gente acaba tendo, né, carências nutricionais das vitaminas como um todo. Então, no primeiro trimestre, né, gestacional, a mulher logo precisa
está com tudo alinhado, assim como a vitamina, né, D, que é importantíssima, vitamina A, vitamina B12, zinco, iodo, né? Inclusive a tireoide é Sim. importantíssima. Então a gente tem que alinhar, né? O bebê depende ali da tireoide, né? Dos hormônios tireoidianos estarem, né, alinhados durante todo o primeiro trimestre ali da gestação e todos os trimestres, mas no primeiro principalmente, né? Então é muito importante a gente avaliar toda essa saúde hormonal, né? Assim como também ferro, ferritina, né? Tá tudo alinhado para a gente ter uma demanda individualizada e estar cuidando, né, desde a preconcepção para ter uma gestação saudável, né? E também a prevenção, né, de patologias que Sim. poderiam, né, ser desenvolvidas e também o tratamento. Eu não conhecia esse termo dos 1.100 dias, viu? Acho que é uma colocação que eu tenho a fazer, né? Eu acho que realmente o cuidado ele começa antes de você pensar ingerir uma vida, né? Porque Exato. literalmente a gente percebe na prática, né, Hilda, que as pessoas estão às vezes se preparando mal para gestações até por uma falta de conhecimento, né? Essa semana mesmo eu peguei uma paciente que estava com várias deficiências nutricionais, ferro, ferritina, B12, e é claro que ela está com 4 semanas de gestação, ainda dá para a gente poder fazer muita coisa. Mas essas deficiências, elas dependem muito do grau que está cometendo o paciente, né? Então, se você pegar uma deficiência crônica de ferritina, pode ser que a gente consiga recuperar essa deficiência daqui a 4, 5 meses. Então, o bebezinho já está numa fase de proliferação e desenvolvimento. Então, muito legal, né? A gente falar realmente com as pessoas que estão aqui escutando que, bem, essa preparação, ela começa antes, né? Se puder, preferencialmente, de pensar realmente nessa gestação, até porque, gente, deficiência nutricional traz tão mal-estar para nós mulheres, né? Então, assim, falta de cognição, baixa disposição, vitalidade, queda de cabelo. Então, uma ferritina baixa, ela já gera várias consequências para a mulher, né? Então, você pensa para um bebezinho que está sendo formado do zero, do nada. Então, ao pensarem, né, em ingerir, já pensem nessa suplementação prévia, até porque, como a Hilda falou, hoje, por a nossa vida estar muito corrida, às vezes a gente se alimenta de modo prático, a gente tem uma certa tendência, sim, de ter deficiências nutricionais, né? A gente que às vezes que é profissional, a gente tem uma ou outra deficiência, né? E a gente sabendo disso, fica mais esclarecido a gente tomar as condutas adequadas para a gente poder evitar, né, essas deficiências. Então, acho que é muito importante isso, a gente frisar literalmente nessa intervenção antes, né? Até porque eu falo assim, a fase gestacional, para quem tem essa dificuldade de entendimento, no começo, né, principalmente até o 4º mês, né, no primeiro trimestre, no início do segundo trimestre, é uma fase de proliferação celular, né, formação. Então, ela necessita de muitos nutrientes, né? Ela necessita, por exemplo, que a mãe entre ali com a tireoide ajustada, por causa da necessidade de iodo, igual a Hilda falou. Então, literalmente, né, arrumar essa casa previamente. Exatamente, importantíssimo. Perfeito. Tem algum alimento, Hilda, que não deve ser consumido na gestação? Essa é uma dúvida, né? Muito comum no consultório. Não, essa é uma dúvida que as pessoas já chegam olhando no Google, né? Eu não posso com tal alimento. Comer japonês. Exatamente, né? E aí, o que acontece? Existem diversos alimentos que devem ser evitados, né, dessa fase gestacional. E o principal deles, né, são os ultraprocessados, que são alimentos com muitos aditivos químicos, né, diversos conservantes, né, corantes, que não faz bem para ninguém, na verdade, né, para gestante, então, muito menos, né. E aí a gente tem que tentar ter uma alimentação mais rica, né, em nutrientes, né, como a gente já falou, então vitaminas, minerais, e aí aumento, né, claro, desse consumo de frutas, legumes e verduras, principalmente, né, orgânicos, se possível, que tem, né, uma redução aí de pesticidas, que a gente sabe que nessa fase gestacional é muito ruim para o bebê, e a gente tem que priorizar essa alimentação mais in natura. Então, evitar esse consumo de ultraprocessados é primordial, priorizar a alimentação mais limpa, com comida de verdade, é muito importante. Outra questão também muito perguntada é sobre a ingestão de café, né? As pessoas gostam muito do café, aquela cultura do, o café me acorda, né? E aí, né, atualmente, né, as novas evidências científicas indicam que a ingestão de cafeína não é recomendada desde a fase pré-concepcional, porque atrapalha a fertilidade, e também nessa fase, né, gestacional, pelo risco, né, de aborto no bebê, pelo risco, né, de baixo peso ao nascer.
e até mesmo excitado, né, o nível, né, de QI, de inteligência da criança, reduzido para quê? Para gestante, né, que tem uma ingestão grande aí de cafeína, né, nessa fase gestacional. Então, desde a cafeína vinda do café, claro, mas também de chás, né, em geral. Então, não é recomendado, né, que se ingira café. E o que eu falo no consultório para as mulheres, né? Para quem gosta muito, a gente tem a opção do café descafeinado, né? Que não tem cafeína, só que ele é um café muito processado, né? Uhum. É o resto do grão, né? E o café tem um processamento grande. O descafeinado, então, né? Então, o ideal é evitar mesmo, fazer substituições por outras bebidas, né? Não é indicado tomar chás de ervas na gestação, né? Nenhuma erva, né? Camomila, não pode, né? Ah, mas é só uma erva doce, não pode. Ah, é uma hortelãzinha do quintal, não pode. Os chás indicados são somente de fruta e gengibre, né? Uhum. E a mulher também pode optar, né, por tomar suco, né? Substituir o café por um suco de Água de baixo índice coco. glicêmico, né? Água de coco. Não pode exagerar no suco, porque o suco, a gente sabe que o excesso, né, de açúcares não é indicado. Então, comer a fruta in natura sempre vai ter mais fibra, né, um índice glicêmico menor, um teor calórico menor também. Então, essa questão do café a gente de fato tem que evitar e trocar por essas outras bebidas. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado é com a higienização dos Sim. alimentos, né? Principalmente os folhosos, as frutas em geral, porque ficam, né? Vêm lá do Ceasa, são muito manipuladas, já vem no próprio solo, né? Que é contaminado, Uhum. então tem que ter um risco, né? Tem um risco microbiológico muito grande. Então, os alimentos têm que ser muito bem higienizados, né? Com hipoclorito de sódio, deixar lá de molho 15 minutos para 1 litro de água e fazer depois, né, enxaguar bem aquele alimento, lavar folha por folha, né? Hoje em dia, né, muitas médicas, eu pego as obstetras no consultório que nem indicam consumir, né? Eu já, né, converso com as gestantes e falo, olha, se for consumir, tem que ser em casa, Sim. né? Principalmente para quem não tem ali, né, é, e não é imuno, né, para toxoplasmose. Então, de fato, não pode de jeito nenhum, tem que tomar esse cuidado de higienizar tudo, até mesmo aquele suco da rua, né? É importante porque às vezes as mulheres esquecem disso. Ai, tomar um suquinho de laranja na rua. Então, o suco de laranja é calórico demais, né? Mas voltando para essa parte microbiológica, é um risco. A gente não sabe como foi lavado aquela fruta, né? Como é que foi a manipulação, a higienização do local. Então, tentar tomar muito cuidado com isso. Outra coisa é a questão dos pasteurizados, né? Por exemplo, um queijinho de feira, um derivado lácteo que alguém vende, né? Perto de casa, entrega para você. Tem que ser tudo pasteurizado. Então, tudo tem que, né, passar por esse processo de pasteurização para não ter nenhum risco, nenhum contaminante ali para a mamãe, né? Então, tem que ser um produto, né, de um laticínio grande, um laticínio conhecido, para não oferecer nenhum risco aí para a mamãe, tá? Agora, a gente sabe que o álcool não é indicado, né? Sim. É muito falado às vezes, a cerveja zero álcool. Na minha opinião, é engordar à toa, né? Eu geralmente não recomendo, né? A gente tem outras opções, às vezes tem mulheres que gostam, né, de ingerir, né, uma bebida zero, mas realmente o álcool não tem nenhuma evidência científica que fale que tem uma dose, né, por mais que seja mínima possível, que seja segura. Não tem, né? Além disso, a gente tem que tomar cuidado com tudo, tá? Com todos os alimentos que a gente sabe que não é de procedência conhecida, principalmente as carnes, né, mal passadas, ovos crus, né, é muito falado do peixe, né, Sim. da comida japonesa, né. O problema não é a questão do peixe em si, o problema é como é que ele foi manipulado, Sim. como é que ele foi refrigerado, como é que ele chegou lá, né, até o momento ali de manipulação dele. Então, o risco microbiológico desse alimento cru é muito grande, né? Então, quando a gente passa, né, ali por 72, acima de 72 graus, né, que seja bem grelhada essa carne, bem passada, o risco, né, já é microbiológico, é Sim. muito reduzido para a mulher. Então, a gente, né, tem a vida inteira pela frente para comer, né? É um Que não tem período nenhuma muito patologia, é um pequeno, período muito né? pequeno, né? Então, vale a pena, né, aguardar. Eu quero dar um link aqui. Eu percebo, Hilda, que é, as pessoas às vezes param e reduzem essa ingesta das folhas, né, com medo, né, da contaminação.
né? Isso é algo que é muito importante. E eu falo assim, gente, isso nutricionalmente é muito ruim para as mães, né? Então é claro que a gente não vai orientar a mãe a ficar consumindo o alimento cru fora de casa, mas é justamente acender, né, a atenção ali para a gente poder se alimentar mais dentro de casa, no qual você tem essa, vamos dizer assim, esse controle microbiológico maior, que você toma os cuidados, porque assim, primeiro que a gente precisa de nutrientes, né? Então se a gente começa a querer a praticidade em um momento onde a gente precisa de bastante nutrientes, não só para a mãe quanto para o bebê, a gente está perdendo densidade nutricional, né? A mãe já tem uma tendência, por exemplo, também de consumir menos fibra, e aí o intestino vai prender mais, que é outra queixa gestacional muito grande nossa, né, Hilda? E outra questão também que eu acho que a gente tem que colocar na pauta é o quê? A questão dos peixes, né? A nossa população brasileira consome pouquíssimo peixe. Então, peixe, né, ele é rico em DHA e EPA, que ajuda na cognição do bebê, da mãe. Exato. Então, eu acho que a gente tem que começar também a inserir mais essa alimentação saudável dentro da nossa casa, no qual a gente tem mais controle, né? E no qual a gente também consegue ter uma variedade, às vezes, melhor, né? Não precisa ser uma alimentação altamente variada também, né? A variação, ela pode vir de acordo com as semanas. Às vezes as pessoas se preocupam muito, eu vou comer na rua porque lá tem mais opção. Mas às vezes você vai estar abrindo mão de um alimento saudável. Será que vale a pena, né? Então, às vezes, o básico bem feito dentro da sua casa é muito melhor, né? É muito superior. Então, eu acho que gestação é algo muito importante, que a gente tem que dar muito, né? Realmente atenção, carinho, amor. Então, cuidar da nossa alimentação também é um autocuidado, né? Exato, Cuidar da gente também é uma forma de se cuidar e de cuidar de um bebezinho que tá vindo por aí, né? Então, é algo bem importante. A gravidez saudável depende muito da absorção, né? E a gente tem que ter essa demanda de fibras para ter um intestino saudável, né? Para estar absorvendo tanto, né, os nutrientes de via alimentar, como também suplementares, né? E dando um link nisso também, né? A gente fala muito, a gente vê muito a depressão pós-parto, né, Hilda? Exato. Ela tem componentes, tanto, vamos dizer, de deficiências nutricionais, que às vezes a mulher, ela sai dessa gestação, né, já com deficiências, que é muito comum. A gente pega a mulher de pós-parto, 40 dias, tá com ferritina de 8, 5, 7. Exato, né? Então, assim, a gente precisa de lembrar que, bem, para essa parte de neurotransmissores de produção de serotonina, de dopamina, a gente precisa de neurotransmissor complexo B, né? A gente precisa de magnésio. Então, voltando, né? Essa questão dos exames é primordial. E, gente, nutriente para poder fazer a manutenção da ingesta alimentar, né? E da ingesta da suplementação também. E é importante dizer que cada trimestre, né, tem uma demanda nutricional. Tem uma demanda de minerais, tem uma demanda, né, de macronutrientes, tem uma demanda calórica específica. Então, a gente vai evoluindo de acordo com os trimestres, né? Cada trimestre, né, tem uma fase que o bebê precisa ali de um suporte maior de minerais, de vitaminas, né? E é importante, né, para o tubo neural, para essa parte de cognição. Já o segundo trimestre é importantíssimo, né? O bebê vem a parte da hipertrofia, então aumenta a demanda calórica aí para, em média, né, 350 calorias em média. No final é onde o bebê vai ganhar peso, precisa muito do carboidrato, né? Onde as mulheres têm muita vontade por comer doces, em geral, carboidrato simples, né? Ansiedade, a espera aí pelo bebê. Então, a gente precisa, né, que isso tudo seja muito bem monitorado, que essa demanda nutricional seja ofertada de acordo com a necessidade, né, individual da mulher naquele momento. E tudo é feito com muito carinho, né? A gente para analisar qual que é a palatabilidade da mulher no momento, qual que é o sentimento dela, né? O que ela está buscando ali, porque o alimento dá. A gente tem essa liberação de neurotransmissores, né, o hormônio do prazer, bem-estar. Então, é uma maneira, de fato, né, como você mesmo disse, de estar cuidando dela, né, preparando não só o corpo, o organismo, mas também a mente, né, para a chegada desse bebê aí. Perfeito, concordo. E é legal, né? Essa semana eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram e tinha uma pergunta de uma moça falando que já ganhou muito peso no primeiro trimestre e se ela deveria fazer acompanhamento nutricional agora. E aí eu falei, gente, mas é claro que sim, né? Bem, primeiro que a parte inicial da gestação não é o momento que a gente ganha tanto peso, né? A gente prolifera as células do bebezinho. Então, a partir do 5º mês, a gente tem, né, de fato, o aumento do bebê. Então, a parte do ganho de peso, ela nem chegou ainda, né? Então, é bem legal a gente falar também sobre isso, né? O controle do peso, ele
preferencialmente tem que ser feito antes, né? Até pra gente não Antes. precisar de se preocupar com diabetes gestacional, que é algo que a gente acompanha muito no consultório, né? Até essa preocupação da mãe pós-parto, que vai demorar ainda também a voltar com o corpo dela pós-parto, né? Ela vai ter menos tempo para poder gerenciar tudo aquilo. Então, vamos falar um pouquinho também sobre isso, né? Qual que é a importância de fato de ter atenção nessa questão do peso, né? Não só em relação à obesidade ou sobrepeso, mas esse controle do ganho do peso na gestação. Hoje em dia, né, é muito falado da epigenética, né? Tudo que a mulher está fazendo nesta fase gestacional vai influenciar até a terceira geração da família dela, né? Então, tanto, né, ter esse peso adequado, né, não ganhar muito peso na gestação, vai refletir, né, que esse bebê não venha a ter sobrepeso, não venha a ter doenças autoimunes, né? Não venha a ter, né, diabetes no futuro, não venha a ter doenças metabólicas como um todo, né? Então, tanto o baixo peso quanto o alto peso tem um risco muito grande, né? E um impacto muito grande sobre a vida até a terceira geração da família dessa mulher. Então, tem que ter um cuidado redobrado mesmo. A gente sabe que, né, já citei que a vida é corrida, que a gente sabe que as pessoas têm, né, dificuldade de ter esse manejo de preparo, mas é muito necessário, né? Então, ter esse controle, ganhar no primeiro trimestre não é indicado ganhar nada, né? E a mulher, né, eu observo no consultório que às vezes eu pego mulheres que já estão, né, nessa fase de obesidade, acima, né, de 90 quilos, mas a dedicação delas é tão grande, é tão Sim. bonito de ver o esforço, né, a dedicação, que às vezes elas ganham o bebê e ganharam 1 quilo, 2 até o final da gestação. Por quê? Porque fizeram, né, não dieta, claro, mas, né, alinhou todos os aspectos nutricionais, Qualitativamente já resolve, alimentares, né? de forma qualitativa, né, e quantitativa. Então, avaliar esse MC gestacional para ter o ganho adequado de peso é primordial, até mesmo, né, para essa fase pós-gestacional, igual a gente disse, que é a fase da amamentação, né? Que é uma nova fase, né, que a Bruna vai falar mais aí, mas que é uma fase importantíssima para a mulher. Ela precisa estar bem, ela precisa cuidar do filho, ela precisa, né, voltar à rotina, cuidar da qualidade de vida. Então, é indicado, né, que uma mulher eutrófica, né, ganhe de 9 a 12 quilos na gestação toda. Agora, a mulher que já tem sobrepeso, obesidade, mais ou menos 7 quilos ao todo. Então, tem que ter, né, esse manejo, esse controle, né, essa adequação, porque é super possível, né? Sim, sim. E por vários motivos, né, gente? Tanto pela saúde da mãe e do bebê, porque às vezes a gente pega também pacientes em final da gestação que desenvolvem o diabetes no final da gestação, No né, final. Hilda? Às vezes não no começo. Às vezes o paciente que tem o sobrepeso e obesidade desenvolve bem no comecinho, né? Sim. Já faz aqueles primeiros exames, ele já tem a resistência insulínica, às vezes a glicose já está bem descontrolada e aí a médica segura um pouquinho, né? Pede pra gente poder auxiliar. Mas tem pessoas que vão desenvolver o diabetes lá pro 7º mês, né? Exato. E eu falo assim, é uma fase tão bonita, né? Que, assim, a gente poderia ter tão menos preocupação, né? Então, assim, eu acho que é algo que deve ser leve, né? Nunca é tarde, né, para se cuidar. Não, de maneira alguma, né? de maneira Às vezes eu pego uma mulher que tá com as alterações metabólicas justamente nessa fase, 7 semanas, um ganho de peso muito excessivo. Então a gente sempre consegue, né, alinhar, né, de sim. forma né, a ter uma adequação aí, mas o E às vezes importante você é cuidar pega antes. também, né, o paciente, por exemplo, com as deficiências nutricionais, vamos falar um pouquinho sobre isso. Já peguei pacientes no consultório, o Hilda, de 7 meses para 8 estarem em deficiências crônicas de ferritina muito baixa. E aí vamos alinhar, gente, olha só. Os polivitamínicos, né, principalmente relacionados ali à gestação, né, eles têm um conteúdo nutricional com caráter populacional. Exatamente. Né? Eles têm a IDR, que é a dose recomendada diária mínima. Mínima, tá? A dose Exatamente. recomendada mínima. Ou seja, não é porque você está tomando uma vitamina que você está aumentando os seus estoques. Ok? Então, se você entra sem até conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa não tem conhecimento que as vitaminas estão baixas. E aí você está tomando polivitamínico achando que vai resolver, muitas vezes não vai, né? Porque não é individualizado. Não é né? individualizado, exatamente. A gente E tem que ir muitas dosando. vezes também, né, tem os corantes, conservantes, então a gente tem que tomar até exatamente. cuidado com qual suplemento está sendo tomado, né? E muitas vezes a mulher fica segura, não, já tô tomando Tomando, complexo de vitaminas, né? Já tá tudo muito completo ali. E é uma dose muito baixa de vitaminas, né? Muitas vezes é legal vocês entenderem que esses complexos, eles são complexos. Ele tem um pouquinho de cada coisa, né? Mas não a dose suficiente. Aí, às vezes, né, agora as fórmulas têm DHA,
É, Aí eu falo assim, olha, vamos suplementar ômega 3 por fora também, porque é bom para sua cognição, né? Para sua memória, para memórias do bebê, enfim, né? Para tudo que possa ser realizado. Ah, não, na minha fórmula já tem. Gente, já tem, mas é muito pouco. Pelo menos 1 grama, lá tem 200. É, a gente 200 precisa de. miligramas O de ideal, proteína, né, Hilda, em é mais ou média. menos 1 grama ali na gestação, 1,5, né? E ali tem 200 miligramas. Não Então, é assim, é nada. muito pouquinho, tá? Então é legal, né, as pessoas terem esse conhecimento também. E às vezes são fórmulas com custo muito alto, Sim. né? Exato. E a mulher vai precisar tomar os 9 meses, não, na verdade, desde a pré-concepção, os 9 meses e no pós-parto também, né? Então a gente às vezes vê, né, o custo-benefício de, é um ômega suplementar que vai durar tanto tempo, então a gente tem que avaliar isso, né? E Sim. avaliando os exames bioquímicos, vendo qual é a carência, a demanda ali do momento, né? Sim, e quando a gente fala na parte nutricional, né, como a Hilda falou, a gente tem nutricionistas a gente tem nutrientes que são exigidos em cada trimestre. Então, muitas vezes, quando a gente faz as fórmulas para o paciente, a gente vai levando em consideração também, né, esses trimestres. É verdade. E as A demanda vai necessidades ficando mais aumentada, individuais. exatamente. O bebê consome, né, muita vitamina da mamãe aí, então Por isso que a realmente gente fala, né, o acompanhamento individualizado, ele é sempre a melhor resposta para qualquer tipo de para uma situação. gestação saudável, né, primordial. Perfeito. Bem, a gestação gera muitas inseguranças. Vejo que as pessoas têm medo de fazer exercícios. Qual a importância de manter as atividades com constância nesse período? Essa questão do exercício na gestação é muito falada e as mulheres ficam, né, inseguras mesmo se deve ou não fazer, né? E a Associação Americana, né, de Ginecologistas e Obstetras preconiza que o risco, né, de fazer exercício é muito menor do que os benefícios, né? Então a gente tem diversos benefícios aí de estar ativas, né, durante essa fase gestacional. Mas tem que avaliar com a obstetra, né, de forma Sim. individualizada, se essa mulher tem algum risco, né? Se ela deve fazer exercício, qual exercício é recomendado, se é com acompanhamento, né? O profissional que vai acompanhar essa mulher, né? O educador físico ou fisioterapeuta, tem que fazer toda uma anamnese clínica, né? Para avaliar. E é de fato necessário que a médica, né, libere. Mas os benefícios são diversos, né? Desde a prevenção, né? A gente já citou do sobrepeso, da obesidade, o ganho excessivo de peso na gestação. Controle mental também, Controle né? mental, metabólico, exatamente. Para a mulher ter, né, a vitalidade ali, uma gestação saudável, leve. Então, a recomendação é que se faça de 150 minutos a 300 minutos semanais de exercício, né? Uhum. E o exercício de força é importantíssimo, né? A musculação, para ter uma demanda, né, muscular adequada, o exercício de mobilidade também, hoje em dia é muito indicado, né, o pilates, né, a fisioterapia pélvica também, né? Sim. Então, o importante é que a mulher faça alguma coisa, não pode parar, né? Tem que estar sempre ali movimentando. Eu estou gestante, né? No primeiro trimestre eu tive muito sono, muito cansaço. E aí eu falava, meu Deus, né? Como assim a vida toda fazendo exercício? Eu tô preguiçosa. Mas aí o cansaço era muito grande, né? A progesterona alta, toda aquela demanda hormonal. Então eu sentia muito cansaço no inicinho, né? Mas depois, na hora que eu reagi, falei, vou lá, eu preciso por mim, né? Pela minha Sim. bebê que eu tô gerando. Então eu, né, me obrigo a fazer pelo menos aí no mínimo 4 vezes na semana, Uhum. orientada, né, com personal, né, com a minha fisioterapeuta que eu faço pilates, mas eu noto que eu tenho muito mais energia, muito mais vitalidade. Eu tenho dormido muito bem, sabe? Eu tô plena como se eu não tivesse grávida e melhor do que eu estava antes. Então, assim, esse cuidado é primordial, né? E o contrário acontece, né? Infelizmente, as mulheres que às vezes, né? Eu vou, né? Às vezes ficam inseguras ou às vezes já eram sedentárias, né? Antes da Sim. fase gestacional. Não é indicado, né? Virar atleta do dia para a noite porque Sim. está grávida, né? Mas é muito importante se cuidar. E eu vejo que as mulheres se cuidam mesmo, assim, as gestantes, né? Até o motivo, né, de eu estar cada vez mais me dedicando ao atendimento, né, dessa população, né, dessa saúde da mulher, desde a pré-concepção à gestação, porque o nosso trabalho sai do papel, né? Sim. A dedicação é muito grande e elas sempre buscam aí inserir, né? Então o exercício é primordial.
Perfeito. É aquele negócio, né? Se não tiver contraindicação, se a mulher não tiver tido nenhuma perda gestacional, algo que É. realmente, né, não tenha indicação médica, a É. gente não tem por que não fazer, né? Inclusive, assim, vai te ajudar a minimizar a perda de massa muscular, vai te ajudar no bem-estar, enfim, né? É E até muitos dores, benefícios. desconfortos, né, também na Sim, gestação. equilíbrio, né? Assim, Autoestima, né, depois. essa volta também, né, É. pós-parto É. do corpo, que pra gente também é algo importante da nossa Até autoestima, as enfim. questões fisiológicas mesmo, Sim. né? Muito importante E não alinhar. tem a ver, né? O que a gente fala para paciente, não tem a ver com o tempo de execução, com o grau de dificuldade. Não, tem a ver só com a questão do fazer, né, ter constância ali, pegar o ritmo, a rotina também, né? A gente não mudar totalmente a rotina porque a gente está gestante, porque a vida vai continuar, né? Você vai interromper um pouquinho ali, algum tempinho, né? Principalmente aquele primeiro mês pós-parto vai ser um pouquinho mais difícil, mas depois, em seguida, a gente vai reanexando, né, uma vida normal. Verdade. Vamos para Bruna. Ô, Bruna, conta pra gente, com quantos meses a gente começa a introdução alimentar? Por que que a gente deve esperar o momento adequado? Uhum. E qual que é a melhor forma de introduzir o alimento para essa criança? Então, é recomendação do Ministério da Saúde, né, e da Sociedade Brasileira de Pediatria que a introdução alimentar comece após os 6 meses, com sinais de prontidão. Então, não é só o bebê estar ali, completou 6 meses que ele já está liberado para começar a comer, não. A gente avalia se o bebê já está sentado, se ele já mantém a posturinha ali com o mínimo de apoio possível, pode ter um pouquinho de apoio, não tem problema. Se ele mantém a cabecinha bem sustentadinha no corpo, se ele sente interesse em ver alguém comendo, né? Se ele sente interesse em, às vezes, levar um objeto na boca, se ele já faz esse movimento. Porque aí a gente vê, não, esse bebê realmente está pronto para receber os alimentos, né? Uhum. E essa introdução precoce da alimentação, ela pode acarretar vários prejuízos, né? A gente vê aí que antigamente a alimentação era inserida ali com 4 meses, Sim. né? Às 2 meses. 2 meses. O bebê, às vezes, deitado no carrinho, porque ainda não senta. Um bebê de 2 a 4, 5 meses ainda não senta, Sim. né? E recebendo alimento, com risco de engasgo ali altíssimo, né? O trato gastrointestinal não está pronto para receber e digerir os alimentos. Tem algumas enzimas que elas estão prontas realmente para digerir alimentos após 6 meses. Os rins estão prontos para, né, liberar o sódio ali depois dos 6 meses. Fora a questão de alergia, né? A gente tem uma chance muito maior de desenvolvimento de alergia quando essa introdução alimentar ela é feita de forma precoce. Então, assim, são vários riscos. E fora que, né, como eu falei, o bebê precisa estar sentado, precisa estar interagindo. Um bebê pequenininho ainda não faz isso, né? Uhum. E aí, ele não vai ter aprendizado, né? Muitas vezes ele vai ser alimentado, mas ele não vai aprender, né, a interagir com o alimento, não vai aprender a levar o alimento na boca. Então, assim, a gente tem que esperar, né, o tempo Sim. certo. Tem muita família que tem muita ansiedade. Quando que vai comer? Eu falo, gente, espera o momento certo. Estando com o leite materno sendo amamentado ou com a fórmula, ele está recebendo os alimentos que ele precisa, todos os nutrientes necessários, né? A gente sabe que tem algumas mães que não conseguem amamentar, né? E aí, para isso mesmo que a gente tem a fórmula infantil, né? Então, ficar tranquilo, esperar o momento certo, esperar a hora certa, ver que o neném está pronto mesmo para receber. E aí, sim, essa introdução alimentar, ela vai ser feita de forma bem feita. Tá? E assim, para começar, né, eu sempre oriento a família que introdução alimentar é um período de aprendizado. Uhum. Não é ali, fez 6 meses e a partir dali o bebê vai comer. Não é uma virada de chave que acontece, né? Esse bebê, ele vai ser apresentado aos alimentos, ele vai conhecer, ele vai começar a saber que existem novos sabores, além do leite materno ou da fórmula. Ele vai saber, vai começar a entender que esse alimento alimenta realmente, mata a fome. Porque até então, ele recebia só leitinho, né? E até 1 ano de vida, o leite continua sendo a principal fonte de energia. A gente não vira essa chave e já parte só para os alimentos, não. O bebê continua recebendo leite materno ou a fórmula e a gente vai complementando com os alimentos. Então, a gente vai inserindo ali a frutinha, os vegetais, sempre comida de verdade, né? A gente não traz industrializado, nem aquele biscoitinho para coçar gengiva. Isso não existe, gente. Tá coçando o dentinho, traz aquele biscoitinho. Não, é comida. A criança vai comer comida de verdade. Fruta, verdura, legume, carne, né? Quando for para inserir, as leguminosas, né? Feijãozinho, a água a gente já começa a inserir, né? Mas tudo de uma forma bem leve, bem tranquila, para esse bebê desenvolver realmente todo esse conhecimento, né, a respeito dos alimentos, que ele possa tocar, né? Eu sempre falo com as famílias,
deixa esse bebê tocar pelo menos um pouquinho. Pode ser na comidinha amassadinha, não tem problema, porque a gente fica muito naquela, é BLW, né, que é o alimento inteiro, ou a papinha. Gente, não importa. O que importa é o bebê estar ativo ali no momento da refeição, ele poder participar, ele ter os sinais de saciedade respeitados, né? A gente tem muitas famílias que focam muito na quantidade. Nesse início, a gente não foca na quantidade, a gente foca na qualidade. Então, a gente respeita os sinais de saciedade desse bebê. E aí, sim, esse bebê vai estar construindo realmente, começando a construir, né, uma alimentação complementar adequada. E aí, lá na frente, a gente vai ver os resultados, que vai ser um bebê comendo de forma variada, né, tendo prazer por se alimentar, isso é muito importante, né, então a introdução alimentar é isso, eu costumo falar, é uma página em branco, é um livro em branco, que a família vai começar a construir a história dessa criança com a comida. E assim, conta pra gente uma coisa que eu percebo às vezes como lidar com, vamos dizer, com a dificuldade da mãe em algum aspecto. Sabe o que eu percebo? Às vezes a mãe, essa semana eu recebi uma paciente que falou assim, minha filha não gosta de fruta. Ela tem 1 ano e 7 meses. Aí eu falei assim, aí eu falei, ela só come banana e uva, acho que é isso que ela falou, banana e uva. Ela falou assim, mas eu acho que é porque eu também não gosto de fruta. Aí eu falei, bem, pode ser que sim, porque se às vezes você não tem na sua casa, né? Se às vezes você tem essa dificuldade também de oferecer, de ter ali disponível, talvez você não vai conseguir Ofertar ela, né? Exatamente. E aí, fala um pouco pra gente, assim, qual que é a importância também, né? Que a gente tá falando muito da mãe, a gestação é uma preparação para esse pós-parto também, né, gente? Eu sempre falo com a mãe, como que é legal, assim, a mãe começar a mudar os seus hábitos também antes da gestação ou na gestação, não tem problema nenhum, né? É importante a gente evoluir, a gente mudar, porque isso só tem benefícios, né, para todos, para casa, né? Exato. E qual que é a importância também da mãe estar inserida, né? Porque às vezes a Bruninha atende na clínica, né? E aí lá a gente às vezes vê, né, a mãe levando o filho para uma mudança alimentar ou para uma introdução alimentar. Qual que é a importância da mãe ter uma alimentação saudável nesse contexto? É o exemplo, né? Basicamente o exemplo. No inicinho da introdução alimentar é muito tranquilo. Você trazer uma alimentação super variada para o bebê conhecer e a família às vezes não consome aqueles alimentos. Mas o bebê vai crescendo, ele vai começando a observar o ambiente, ele vai ver, poxa, só eu que como isso. Ninguém mais na minha casa come. Então o hábito do bebê, ele vai se perdendo também. Então a alimentação da família, não só da mãe, precisa estar toda alinhada também, né? A família precisa dar o exemplo, precisa comer vegetais, né? Precisa tomar líquido, beber água, né? Às vezes o bebê, não tá aceitando água, mas os pais bebem água na frente do bebê, às vezes não bebe também, então a gente tem que ir fiscalizando isso. Eu tô dando um bom exemplo, porque assim, toda essa construção da introdução alimentar, ela acontece com base no bebê vendo o que o adulto tá fazendo, né? Sim. Então, assim, tudo que ele vai aprender é com base no exemplo que a gente tá dando. Então, a família precisa consumir o alimento de qualidade, né? Até mesmo para quando esse bebê começar a diferenciar um alimento que tá no prato no outro, ele poder também receber o alimento que tá no prato da mãe, do Sim. pai, né? Sendo um alimento de qualidade, ele vai poder receber. E aí, isso sim, vai perpetuar esse hábito da criança. E a gente tá falando muito dos 1000 dias, né? Mas se estende também para depois, né, gente? Porque às vezes, eu acredito assim, quando as mães, elas se esforçam muito nesse primeiro ano do bebê, sabe? Eu vejo isso. Elas arrumam a marmitinha da criança separada, né? Às vezes não arruma dela não, mas arruma a da criança. O bebê vai. E esse cuidado, ele se perpetua muito até os 2 anos, eu acredito. Eu vejo muito isso. Mas depois a criança, ela vai para a escolinha, né, gente? Ela começa a ter contato com a merenda do amigo, né? Ela começa a prestar atenção na alimentação da casa. Então, a gente está contextualizando muito os 1000 dias, mas esses cuidados também prévios, eles já são pensados nessa alimentação para a vida da criança. Os hábitos, né, dessa criança vai levar ela, né, E assim, um bebê que tem uma introdução alimentar feita de forma bem feita, estimulando o paladar, né? Na introdução alimentar a gente está construindo o paladar. O bebê não recebia alimentos variados, sabores variados. Então, assim, se o bebê está acostumado com alimentação natural, com aqueles sabores, a fruta azedinha, ou uma berinjela que é amarga, lá na frente, os alimentos, essas ofertas, né? Vendo o amiguinho comer uma coisa assim ou outra, vai acontecer, mas aquilo ali não vai ser tão impactante para aquela criança, porque ela tem um paladar tão variado que ela acha os outros alimentos gostosos também. E às vezes a alimentação da família sendo equilibrada, ela vai ver, poxa, lá na minha casa não tem isso sempre. E aí de vez em quando ela tem um acesso assim, as exceções fogem à regra. Não vai impactar o exemplo realmente arrasta, né? Sem dúvida. Os filhos não vão fazer o que os pais falam, o que os pais fazem, praticam ali, né? Exatamente.
Legal. Exatamente. E a importância também, né, Bruninha, dessa. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade nessa introdução alimentar, nas combinações, por isso que eu acho muito importante, né, ter auxílio de profissionais que fazem isso, né, de nutricionistas que ajudam nisso, até para que você possa. Orientar mesmo a mãe, né, de como montar aquele pratinho, né, e daqui a pouco como montar aquela lancheira, né, as Exatamente. combinações adequadas. Então, assim, eu sou nutricionista, gente, eu não atendo criança, não. Então, assim, eu sempre preciso de orientação também. Peraí, o que eu vou levar para Alice, né? Vai ser uma fruta com o quê? Então, a gente ter essas orientações são importantes. E essa também, essa apresentação, né, até os 2 anos ter essa apresentação variada, né, Bruna, para Exatamente. criança. De aparência, textura, Em todos os né? sentidos, né? Isso, Fala sobre isso. Então, o bebê, ele aprende na introdução alimentar utilizando 5 sentidos. Uhum. Então, hoje mesmo eu recebi lá na clínica uma mãe que tava assim, não, o bebê, ela só tá amassando o alimento, ela olha, ela até leva na boca, mas cospe. Eu falei, mãe, isso é aprendizado. Então, aquele bebê que tá amassando o alimento, ele tá sentindo textura, ele tá colocando em contato aqui com essa regiãozinha da boquinha. Então, aquela sensibilidade ali, às vezes, de uma laranja molhadinha, lá na frente não vai ser tão impactante assim, porque a gente vê que tem crianças grandes que às vezes não gostam de sujar a mão. É porque Sim. talvez lá atrás não teve uma exposição assim, né? Da família permitir com que tocasse. Então, o bebê, ele sente o cheiro, ele tá visualizando aquele alimento, né? Ele tá vendo, gente, o que é isso? É uma coisa diferente. Então, até ele processar essa informação de que, não, eu posso levar isso pra minha boca, eu vou comer e é gostoso, isso leva um tempo. Então, eu falei, não, permita. Porque essa construção, né? Esse contato do bebê todo com o alimento é que lá na frente vai fazer total diferença na aceitação, Legal. né? Ali por volta de 9, 10 meses, o bebê vai querer engatinhar, o bebê vai querer explorar o ambiente, e ele estando ativo no momento da refeição, ele vai conseguir ficar muito mais tempo em contato com o alimento. Sim. Porque se aquilo ali estiver monótono, a mãe só vai alimentando, a criança passiva, a mãe alimentando na colherzinha, ele vai querer sair dali Nossa, gente, a Alice rapidinho. pintava nas comidas dela. Você não tem noção o que ela fazia. Ô, Hilda, você vai aprendendo, tá? Isso, deixar o bebê explorar, Ih, vai nossa sujar. senhora, E é isso que meu vai pai. manter ele interessado ali. Ninguém Ai, prende um ai. bebê na cadeirinha por mais de 10 minutos sem ele fazer nada. Ele precisa estar ali interagindo com o E alimento. essa questão também às vezes a gente escuta a fala, né? Mas ela não gostou disso. Como que a gente atua, né? Como que funciona isso e como atuar nisso também? Então, eu falo que na fase de introdução alimentar, que pra mim, né, a gente já vê vários profissionais orientando também, que vai até 2 anos de vida, porque a gente tem dos 6 meses a 1 ano, aquela apresentação do alimento, então vai chegando os alimentos novos, texturas diferentes, enfim. E do primeiro ano até o segundo, a gente vai fortalecer o que a gente construiu na primeira etapa, né? Então, durante esse período de 6 meses a 2 anos, não existe, não gostou do alimento X, não gostou do alimento Y. O paladar tá em construção, gente, Sim. né? Então, às vezes, o bebê vai colocar um kiwi na boca, vai fazer aquela careta e vai cuspir. Foi a primeira sensação que o corpo teve, a primeira reação foi de expulsar aquele alimento estranho. Mas na próxima, na segunda, na terceira, na quarta, vai ficando cada vez mais fácil desse bebê comer. E o alimento vai ficando o quê? Uma coisa familiar. Então, poxa, eu já comi isso. Então, a aceitabilidade lá na frente vai ficando As papilas melhor. gustativas vão se adaptando, As né? O papilas sabor. gustativas vão se adaptando. Então, é a mesma coisa a gente. Lá atrás eu era acostumada a tomar café com açúcar. É. Hoje eu não passo nem na frente um café com açúcar porque é muito doce pra mim, né? Então o nosso paladar ele vai se adaptando. E o do bebê não, é uma página em branco, lembra disso? Sempre uma página em branco. Então aquele alimento que às vezes ele cuspiu pela primeira vez é porque foi uma sensação diferente. Então numa segunda vez, né, numa terceira a gente vai vendo que a aceitação fica melhor. Né? E aí a gente não corta. Às vezes vai ter período de recusa também. Então, você vai voltar com esse alimento depois para poder oferecer. Porque se a gente for, não gostou disso, não gostou daquilo, daqui a pouco não tem mais cardápio variado. Vai ser uma alimentação monótona. E assim, eu trabalho mais, né, com adultos. Os adultos mudam o paladar, gente. Mudam, né? Então, assim, a gente começou a consumir o café com açúcar, né? O doce todo dia. Sua papila gustativa, ela gosta daquilo, ela está habituada àquilo. Mas depois que você começa a desmamar aquilo, sentiu de fato o sabor do amargo, né? Você começa a se habituar. Legume e verdura, por exemplo, eu era super restrita, tá? Eu comia muito básico. Hoje, assim, eu como de tudo. Tudo. Claro que tem aquilo que você gosta mais, tem aquilo que você gosta menos, mas a papila, ela começa realmente a ficar muito mais flexível, né? muito mais. É igual Mas essa a gente questão tem do que dar uma doce, ela é chance, muito visual, né? A gente consegue. vê bebês aí que comem maracujá azedo mesmo, sem fazer uma careta, porque aquilo ali é natural pra ele. Ele não conhece o doce, por É exemplo. igual o iogurte, né? Às vezes a mãe fala assim, O iogurte natural. iogurte natural é muito azedo, o que a gente pode colocar? Gente, não precisa colocar nada não, minhas queridas. Nada. Né? E fora o encorajamento que a família passa pra criança também, né? Eu já atendi em consultório a mãe que já chegava e falava assim, essa frutinha você não gosta.
Poxa, aí a criança associa aquela informação. Eu não gosto dessa fruta. Ela vai comer, ela vai gostar daquela fruta? Não, então, nossa, essa frutinha é gostosa, você vai gostar muito, por mais que você não coma. Mas fala que é gostoso e que o bebê vai gostar, né? Porque a gente também, essa questão, né, de como a gente trata a alimentação, ela faz total diferença. E tem muito cuidado com essas brincadeiras também com a criança, né? Brincar com a alimentação. Não, deixa ela sentir a experiência dela, porque às vezes a mãe leva muito Incentiva, isso né, pra criança, Eli? É né? verdade. Não é trazer somente o alimento que você gosta pro seu filho. É a gama, né? A variedade que tem. Aí cabe a ele sentir Saber ali, né? Eu se- gosto ou não. Né? Quantas vezes precisa experimentar? Então, a gente fala que de 10 a 15 vezes, tá? O mesmo alimento, né? Por exemplo, se for um vegetal, e até de formas diferentes pra gente dizer, não, esse bebê gosta, esse bebê não gosta. E até fases mesmo, igual eu falei, nessa fase de 6 meses a 2 anos, é muito difícil o bebê não gostar de algo. É. Ele pode recusar uma, duas vezes, mas no final ali ele vai acabar aceitando, porque o paladar tá modificando, vai acabar Ele aceitando. está sendo apresentado mesmo para o Exatamente. alimento específico. né? Legal essa questão da página em branco, né? É. Focar 100% nisso, né? E agora um tema polêmico, né? Tem muitas mães que não entendem a importância e a seriedade sobre a restrição do açúcar até os 2 anos do bebê. Bruna, conta pra gente, né? Quais os malefícios dessa exposição aí prematura ao açúcar? O que isso pode trazer para o bebê? Tem gente que acha que é mimimi, né, gente? Ah, nutricionista. Não, gente, não é. Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, né? O açúcar, gente, ele é altamente viciante. Né? A gente consome o alimento doce ali, a gente quer mais. Ou se a gente é exposto a algo adoçado, da outra vez que a gente vai tomar o alimento, né? Por exemplo, um suco, a gente já não vai querer ele sem o doce. Então, assim, ele é altamente viciante, né? Então, um bebê que foi exposto ao açúcar precocemente, muito provavelmente ele vai começar a limitar suas escolhas, né? Então, aquela frutinha azedinha que a gente introduziu provavelmente não vai ser bem aceita. Por quê? O paladar doce, ele é muito mais agradável do que um paladar azedo. Gera muito menos estímulo do que um alimento azedo e um alimento amargo. Então, tem esse ponto, né? E aí a gente vai acabar restringindo os alimentos que essa criança vai aceitar, porque ela vai ter preferência para o sabor doce. Então, quanto antes essa exposição ela é feita, pior para a diversidade de alimentos que esse bebê vai consumir, né? E fora que o açúcar, né, precocemente, ele altera ali a formação da microbiota intestinal. A gente sabe que as bactérias boas do intestino, elas são, né, contra o açúcar. Então, acaba que as bactérias ruins, elas acabam se proliferando muito mais do que as boas, né? E a gente está em intensa produção ali no início da vida, né? A gente tem também, no período de 1 ano até 3 anos, assim, uma baixa velocidade de crescimento do bebê. Então, o que acontece? A gente tendo essa baixa velocidade de crescimento, o bebê, ele acaba comendo menos alimento, ele tem menos necessidade de energia. E aí, o bebê que foi lá exposto ao açúcar precocemente, ele vai ter muito mais problema para realmente restringir alimentos e consumir alimentos com menos qualidade nessa fase, né, do que um bebê que tem ali uma alimentação limpa ainda, sem o açúcar, né, porque a gente fala assim que desde o nascimento até 1 aninho, o bebê triplica o peso, duplica de crescimento. E a partir de 1 aninho, não. Então, se esse bebê está acostumado a comer um biscoitinho que já é rico em açúcar, para esse biscoitinho para a fruta ganhar de um biscoitinho assim, é muito difícil. Ele vai priorizar o biscoitinho. E às vezes esse biscoitinho vai ser o suficiente para matar a fome dele. E ele não vai comer o alimento que realmente vai nutrir. E assim, as né? pessoas têm que entender, né, Bruna, essa questão. Primeiro que é uma recomendação, né, de muitos estudos que fazem, não é uma Exato. falácia, né, gente? E segundo, assim, a gente tem filho, né, o filho da Bruna tem a idade parecida com a Alice. Gente, a criança, ela muda muito a competência dela de alimentação ao longo da vida dela. Então, assim, a gente, né, a gente é nutricionista, a gente tem hábitos muito bons. Mas, bem, eles têm algumas facilidades e algumas dificuldades naturais da criança, né? Só que é o seguinte, gente, até os 3 anos, a gente tira de letra a alimentação. Porque a gente domina ali o plantão, né? A gente que faz a comida, a gente está oferecendo aquela comida. Depois dos 3 anos, como a gente falou, a criança vai para a escola, ela lida com a mãe que leva o biscoito recheado. Né? Ela lida com outras pessoas que às vezes não se importam tanto com essa alimentação. E ela vai ser exposta a isso.
né? Exatamente. Então, assim, bem, enquanto você puder dominar a sua situação, né, e gerar saúde, gente, a gente tá falando, né, de alimentos, né, o fast food pode ser a fruta, né, literalmente. Então, assim, não tem Exatamente. por que oferecer isso antes. E às vezes eu vejo, né, mas coitadinha, ela tá olhando. Ô, gente, ela nem, às vezes a criança não sabe nem o Não que que é conhece. aquilo. O bebê não água, gente. A criança não água pelo que ela não Isso, fala conhece. sobre isso, por favor. A bebê não água pelo que ele não conhece. Às vezes vai ficar olhando, né? Vai ficar... Curiosidade. Curiosidade. Então, assim, ele ficaria olhando, às vezes, para uma fruta, né, vermelha, uma fruta Aham. alaranjada. Ele vai ficar olhando pro chocolate também. Mas não quer dizer que ele quer comer o chocolate. Se você der um outro alimento, ele vai aceitar da mesma forma. Porque ele não conhece aquilo, né? E, assim, vale falar, né, gente? Porque, às vezes, a gente alimenta os filhos sem pensar. O açúcar, ele não nutre em nada. Muito pelo contrário. É uma caloria vazia que o bebê e a criança vão estar recebendo ali, né? Então, assim... Por que não oferecer no lugar desse alimento açucarado algo que vai beneficiar a criança, Sim. né? Uma fruta, um vegetal, né? E deixar isso também para o momento correto, né? Porque vai É. chegar a hora de ter um Se ele tiver aniversário, curiosidade, vai comer um bolo, né? Então, As assim, exceções vão fugir à regra, né? E se a exatamente. base, né, como a Bruna disse, for saudável em casa, ele não vai ter tanto interesse pelo alimento, né? E aí tem os próprios- combinados, né? Que ficam, vamos dizer assim, né? A Alice, a gente tem combinados lá em casa. Então, assim, durante a semana a gente tem alimentação saudável, né? No final de semana, ela pode, né, solicitar algo que ela queira, vamos dizer, igual semana passada ela queria comer um japonês. Fomos lá e pedimos uma porção de japonês para ela. A gente foi pra praia, ela queria chupar um picolé. Então, assim, chupou um picolé. Normalmente ela vai até no de frutas, o que ela gosta mais é de que limão. bonitinho. É. Então, assim, ela gosta de chocolate de vez em quando gosta, mas às vezes ela pede limão. Então, eu acho que é realmente fortalecer essa base. E eu acho que, assim, falar de exemplo, né? A gente falou algumas vezes aqui, mas, gente, o exemplo, literalmente, ele é tudo, né? Exato. A gente é, em grande parte, aquilo que que ensinaram pra gente, né? Então, assim, a minha alimentação, por exemplo, eu demorei muitos anos para poder fortalecer o meu aprendizado, para poder entender de fato o que eu precisava de fazer. Por quê? Porque muitos anos eu comia comida que tinha na minha casa, que era uma alimentação mais simples, né? Era biscoito, era pão, enfim, tinha fruta também, tinha essa oferta. Mas, enfim, pensem nisso, né? A gente pode se ajudar duas vezes, né? Não só por nós mesmas, mas pela alimentação. E, assim, é muito difícil, eu acho, eu vejo às vezes a mãe que descontrola no começo da vida, né, da fase do filho inicial, gente, as coisas não vão se tornar mais fáceis, elas vão se tornar mais difíceis. Porque a criança, ela vai começar a entender o que ela quer, o que ela não quer, ela vai começar a ficar seletiva. E aí, quando começa a seletividade, né, Bruna? A gente tem nessa fase também né, que o bebê está reduzindo a velocidade de crescimento por volta de 1 ano e pouquinho, a gente também tem uma fase bem crítica do desenvolvimento, que é o início da seletividade. Então, o bebê, ele começa a apontar para o que ele quer, o que ele não quer, né? Ele começa às vezes, recusar, a cuspir um alimento ou outro. E aquele bebê que, às vezes, lá atrás já foi exposto ao doce, ele vai dar muito mais trabalho lá na frente. E aí, ele vai restringindo cada vez mais. Hoje, a gente pega no consultório crianças que comem 3 alimentos. 3 alimentos, gente. Arroz, ovo e macarrão, por exemplo. É muito tenso isso, porque o que realmente vai nutrir o organismo dessa criança não está presente. E às vezes porque lá atrás ele foi exposto a alimentos que não eram tão benéficos para ele. Às vezes um salgadinho de pacote, né? As pessoas ficam muito ansiosas por esses industrializados na vida da criança, mas não fornece nutriente, não vai ajudar no desenvolvimento dessa criança, e muito pelo contrário, vai atrapalhar, né, a alimentação e a criação desses hábitos. E uma coisa também que alimentares. a gente vê é a questão da praticidade, né? Muitas mães usam, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, é algo que a gente escuta muito no consultório em relação à alimentação delas e das crianças. E eu acho que é uma boa colocação a gente também falar, para a gente poder antes da gente encerrar, né? É que, gente, hoje a praticidade, ela existe para os dois lados, né? Então, ela existe sim para o alimento industrializado, que a gente sabe que não é bom para ninguém, mas que também faz parte da vida, quando feito na exceção e não na regra, né? Mas, gente, hoje tem muita opção boa, né, Bruna? Então, assim, poxa, tem alimentos aí feitos, tem biscoitinho para criança, mais orientado, né? Poxa, fruta, gente, olha só, a natureza Que é a coisa mais traz prática, né? uma coisa super Dá para fazer uma prática. receitinha, né? Mas tem que ter uma organização mínima possível. A pelo mínima menos. tem que ter, Tem que ter. exatamente, né? Porque assim, bem, não tem como você fazer aquilo que você não se programou nada para aquilo, né? Então, enfim, eu acho que a gente conseguiu explorar bem, né, os pontos. Eu Vocês acho que querem quando falar? é prioridade para a pessoa, né, ela sempre se organiza, sempre, né, se Exatamente, dispõe a melhorar, né?
E falar um pouco disso também, né? Eu acho que essas questões de mudança, elas têm a ver também com o tempo e com a repetição, né? Então, se você às vezes não teve a oportunidade de mudar antes, muda agora, vai mudando devagarinho, foca em um ponto, né? Vamos beber mais água, né? As coisas básicas. Foca nisso. Vamos comer 2 frutas ao dia. Uma Então, coisa vai por vez, focando né? e vai repetindo, né? Porque eu falo a repetição é a grande sacada ali da mudança do estilo de vida, né? Da mudança dos hábitos. E se né? acostuma, uma vez que você se acostuma a comprar tantas frutas por semana pro seu filho, gente, lá na frente isso daí vai virar rotineiro, né? Não precisa inventar coisas mirabolantes, mas ter uma fruta, 2 a 3 frutas por dia ali para essa criança comer, né? Ela já vai estar se nutrindo muito mais, né? O biscoitinho de pacote é prático, mas descascar uma banana também é prático. Super. Lavar uma maçã também é muito prático. Sim. Né? Então é pensar o que a gente quer fornecer para essa criança. É um futuro saudável ou não? Ou é um futuro, né, ali cheio de doenças associadas, porque, né, essa introdução do açúcar, o excesso de gordura industrializada, a gente sabe, né, que lá na frente vai gerar um sobrepeso, uma obesidade, né, as crianças estão cada vez mais sedentárias, né, elas ficam muito nas redes sociais ali, no TikTok, ou se não televisão o tempo inteiro. Então Gasta um pouca energia, Gasta né? um pouco Dependendo. energia, e aí é fast food, é biscoitinho de pacotinho muito acessível, né, então a gente tem que pensar, o que a gente quer pro futuro deles, Sim. né, então assim, é começar o quanto antes para ser mais fácil, Sem igual dúvida. você falou. Então perfeito, né? Vocês querem falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Acho que foi, né? Foi tudo? Então, gente, é isso, né? Se preocupar desde a pré-concepção, né? A gestação, a introdução alimentar e depois e sempre, né? Eu acho que A mudar é o caminho, né? A gente Todas fala as de 1000 fases, dias, né? mas é a infância inteira, né? É a gente vida preocupada. também, a vida né? Da inteira. mãe, É. se já tiver com um filho grande também, não existe isso, né? Então, assim, mudar é importante, né? O que não pode é ficar na zona de conforto, ele também achando que não é possível, né? Todo mundo é capaz de mudar, e às vezes em ações simples, como a gente falou. Exato. né? Pequenas mudanças, né? Exatamente. Grandes resultados. Com certeza. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi Eu ótimo o que nosso agradeço. bate-papo. Eu que agradeço. Ah, Foi ótimo. imagina. Pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.